Boa noite, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo, Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Quando a gente lê esse texto, não podemos deixar o contexto, que é o versículo 3, que diz assim: Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Por quê? Porque eles se apartavam do Senhor. Então existem inimigos que nós é que construímos todas as vezes que nós nos afastamos de Deus. E às vezes nós não nos damos conta disso. E o versículo 3 diz isso: porque cada vez que Israel semeava, os medianitas vinham, os amalequitas vinham e levavam tudo. Trabalhar e não ver o resultado é deprimente, sim ou não? Você luta, você trabalha, você faz planos, você projeta, você quer edificar e você tem os seus planos. Estou falando no âmbito pessoal, não estou nem aqui ainda na questão espiritual. Nós planejamos e sonhamos e de repente vem uma crise, sempre vem um problema e nos tira alguma parte daquilo que você levou anos adquirindo, recolhendo, juntando. Já aconteceu com alguém aqui? Você vai juntando, aí você fala: agora eu tenho recurso para fazer. E de repente você é surpreendido por alguma coisa e que te tira o chão. Você imagina Israel preparando a sua colheita, preparando tudo, adubando a sua lavoura, não é? Limpando tudo, projetando tudo, sonhos que estão embutidos ali, e de repente, na hora de você usufruir do trabalho, vem os amalequitas, e vem o inimigo e leva tudo. É frustrante. Para se malhar trigo, a primeira pergunta que eu faço é necessário ser valente? Porque essa foi uma frase dita pelo anjo do Senhor, no versículo de número 12: O Senhor é contigo, homem valente. A palavra gibor aqui significa herói, valoroso, bravo. Mas precisa disso tudo para ser um agricultor? Precisa ser guerreiro para ser agricultor? Precisa ser corajoso para ser agricultor, gente? Sim ou não? Será que precisa ou não precisa? Nos quesitos de guerra, não. Você só tem que ter coragem para trabalhar. Você só tem que ter disposição para ir lá. Agora, o anjo do Senhor está olhando para Gideão ali e está dizendo para ele: varão valoroso, homem valente, gibor aqui. Então, por que o anjo viu e o chamou assim, sendo ele um agricultor? O que me leva a pensar, e é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa mensagem de hoje, é que Satanás, ele sempre trabalhará como um advogado de acusação. No caso aí, eu nem sei se o termo seria esse. Seria advogado ou um promotor? Promotor de acusação. Ele sempre vem no intuito de revirar o passado,
buscar nas recâmaras da minha e da sua vida tudo que a gente fez que não é bom, para dizer: você não é valoroso, você não presta, você não vai vencer. Olha aí para a sua vida como ela é. Ele sempre te verá pelo teu passado. Satanás sempre irá fazer com que eu e você podemos até avançar, mas com os olhos no retrovisor. Ninguém dirige numa BR só olhando pelo retrovisor. É praticamente impossível. Tudo que o diabo vê na minha e na sua vida, passado, ladrão, prostituta, trambiqueiro, e os adjetivos das piores, ou dos piores. É assim como ele nos enxerga. E é isso que ele tenta imprimir em mim e em você, para que nós não avancemos. Ele quer sempre te lembrar de onde você saiu. Olha de onde você veio. Você está achando que você vai vencer? Olha a sua história. Olha aí, olha o seu passado. Olha a sua família. Tem outros melhores que você, com muito mais capacidade. Quem você pensa que é? E ele faz isso com um único objetivo: tentar te desestimular, tentar fazer você parar. O que o diabo sempre vai tentar dizer para mim e para você é: a sua vida é uma fraude. Você está mentindo para você. Você está dizendo o tempo todo que você é essa pessoa valente, que você é corajoso, que você tem intrepidez. Mas olha aí, você não é nada disso. Na hora que as lutas e as adversidades vêm, olha aí o que você faz. Você não nasceu para isso. Muitas pessoas, por terem memória fraca, não vão lembrar de onde você saiu, então nunca vão entender para onde Deus vai te levar. Porque quando as pessoas te olham e conhecem a sua história, elas olham para você e falam: fulano, filho de ciclano, isso aí nunca vai dar nada na vida. Isso aí sempre vai ser isso aí mesmo. E de repente Deus começa a te levar por caminhos que as pessoas não vão entender. E de repente elas vão até dizer: fulano é de sorte, né? Fulano tem sorte. Então foi sorte, porque olha a vida, olha a família, olha a história, olha o currículo. As pessoas nunca vão entender quem é Deus na sua vida. As pessoas nunca vão conhecer de fato a sua real história. E é por isso que muitas pessoas, ou para muitas delas, o importante é a marca do teu carro, o bairro que você mora, a sua ocupação profissional e o seu salário. Você é medido aí fora por essas coisas. Você é medido ali fora pela marca da roupa. Você é medido lá fora pelo bairro que mora. Mas Deus não te vê no passado. Deus nem te vê no presente, porque Ele já construiu o seu futuro. Deus já te vê lá vitorioso. Você crê nisso? Essas pessoas não te julgam pela sua historicidade, nem mesmo pelo que você está se tornando, e sim por aquilo que elas conseguem interpretar do seu momento, do seu presente. Irmãos, quando as pessoas olham para o nosso presente, às vezes, e você compartilha um sonho, uma visão e um projeto, elas podem até não falar para você, mas elas vão dizer assim: tadinho, né? Era o que fizeram com José. Olha lá, lá vem o tal sonhador. Está vindo lá, olha lá, está vendo fulano? Está vindo ali. Você acredita que ela falou assim, 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 e que vai vencer aqui, que vai construir, e que vai? Tadinha. Ela esqueceu a família dela, esqueceu a origem, esqueceu. Não é assim que Deus te vê. Não é assim que Deus te enxerga. Você crê nisso? Amém? Se o diabo te acusa pelo teu passado, as pessoas do presente têm memória fraca, existe uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, ela perdoa o passado, não se limita ao presente, e ela já te viu no futuro. Quem é essa pessoa, igreja? Nossa, aí me desestimulou legal.
Vou tentar de novo. Vamos fazer de conta que eu não falei isso. Vamos lá. O diabo vai te julgar pelo teu passado. As pessoas de memória fraca vão te ver só no aqui e no agora. Mas tem alguém que já te viu no futuro. Quem é? Deus, Jesus. Ele te vê lá. E é lá que as coisas vão acontecer. Essa terceira pessoa, ela não limita ao seu passado. Ela não paralisa no presente, porque ela já te viu no futuro. Quando Deus fala, não entendemos porque estamos baseando no passado. Quando Deus te dá um sonho, uma visão, o que eu e você enxergamos é o ontem. São as tentativas frustradas, são as portas na cara, são os tropeços da vida. Quando Deus nos faz uma promessa, a primeira coisa que a gente pensa é: logo eu não vou conseguir, isso não é para mim, fulano, beltrano, são muito mais capazes do que eu. Mas Deus está baseando não no ontem e não no hoje, porque Ele já te viu no futuro. Deus já te viu lá. Em Juízes 6,13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O que Gideão está dizendo é: o que é feito de tudo que o Senhor operou no passado, através da vida dos nossos pais? O que Gideão está dizendo: Senhor, eu me recuso a viver menos do que os meus pais viveram no Senhor. Onde está o Deus que operou tudo isso? Irmãos, Ele continua no mesmo lugar, na mesma posição. Nós é que mudamos, nós é que nos distanciamos dEle, nós é que estamos nos afastando de forma quase imperceptível. A gente vai afastando. E quando você assusta, você é um picolé gospel. Você esfriou. E aí a gente questiona: por que a minha vida não muda? Por que a minha situação não tem fim? Por que as coisas para mim não avançam? Eu quero dizer para você que conhecer a história é diferente de conhecer o Deus da história. Uma coisa é você saber que os Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam lá na fornalha. Uma coisa é você estar lá e Deus te livrar. Uma coisa é você conhecer a história de Daniel livre naquela cova de leões. Outra coisa é você estar na cova de leões e ver Deus te guardando por todos os lados. O que eu quero que você perceba é que Deus te encontra na fornalha, Deus te encontra na cova de leões, Deus encontra você onde você está, porque nada passa por despercebido diante dEle. O que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite é construir uma história a partir de você, para que você não viva contando história dos outros, mas que você tenha a sua própria história para contar, do quão bom Deus foi para contigo, de quão foi boa a mão do Senhor em seu favor. As lutas e percalços do caminho não anulam a presença de Deus. Ele está com você. Não pense porque está difícil, não pense porque as coisas para você é mais complicada, porque Deus não esteja. Pelo contrário, se Deus te priva das lutas e tribulações, você perde, na verdade, a sua história. Porque essas lutas é que estão construindo, te modelando e te estruturando. Mas ninguém quer isso. São as lutas e batalhas que nos estruturam, que nos capacitam. São elas. O problema não estava em Deus, estava no povo. No versículo 6 de Juízes 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por que eles estavam nas mãos dos inimigos?
porque eles abandonaram o Senhor. O que nós precisamos às vezes analisar é: será que esse problema não sou eu que estou causando? Não fui eu que causei? Porque não é mais fácil terceirizar? Sim ou não? É mais fácil terceirizar ou não é? A culpa é do governo. A culpa é desse vizinho meu aqui. A culpa é do meu colega de trabalho. A culpa é da minha família que não me ajuda. A culpa é desses meninos que só bagunça para eu limpar. A culpa é da rua. A culpa é do planeta. Está na hora de nós termos a maturidade de fazer uma introspecção. Olhar para dentro de nós e falar assim: ei, espera lá. O Senhor se afastou de mim, ou eu me afastei dele? Tanto uma quanto a outra, a consequência foi provocada por mim mesmo. O meu afastamento, ou o afastamento de Deus, ela está ligada ao meu comportamento. As desculpas de Gideão não foram suficientes para calar o Senhor. Ah, Senhor, minha família, se você não sabe, é a menor, hein? Eu sou o menor. Ninguém lá no bairro dá nada pela gente. Você é um varão valoroso. Você tem valor, Gideão. O mundo vai dizer que você não tem valor. O mundo vai dizer que você não é nada. Mas o mundo não tirou de você o que Deus quer. O mundo não pode tirar o valor que Deus te deu. No capítulo 14 de Juízes 6, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? O que eu preciso entender é que Deus vê o que ninguém vê. Em Provérbios, capítulo de número 15, no versículo de número 3, Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Nada passa por despercebido diante de Deus. Em Daniel 2:22 ele diz: eu conheço o profundo e o escondido. Eu sei do que está em trevas, porque comigo mora a luz. Não dá para esconder de Deus, não tem como. O autor aos Hebreus, ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de prestar conta. Nada passa por despercebido. Deus te conhece melhor que você. O Salmo 139, Davi vai dizer: quando eu era uma substância ainda informe, quando nem o osso havia se formado em mim, o Senhor já me conhecia. Os meus dias já estavam todos escritos. Jeremias, no capítulo 1, Senhor, não passo de uma criança. Ei, Jeremias, eu te vi no ventre. Eu te vi lá. Não dá para esconder de Deus. Deus enxerga o seu potencial. Você crê nisso? Amém ou não? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Agora vai nessa tua força. Que força? Porque o homem é um lavrador. E Deus está mandando um lavrador ir para a guerra. E esse lavrador é o menor da casa, onde a família é a menor da cidade. Vai nessa tua força. Por quê? Porque Deus vê em mim e em você mais do que nós imaginamos. Diga aí para quem está do seu lado: você é mais forte do que você imagina. Você é muito mais forte do que você pensa. Deus usa os improváveis. Se você se acha improvável, então é você que Deus quer usar. Porque Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa o menor para deixar os maiores confundidos. Deus trabalha assim. O que
é importante. O importante aqui é o que Deus pode fazer através de você. Por que Ele usa os improváveis? Para que a glória seja dEle. Para que todo mundo ao olhar fale assim, se não fosse Deus, essa pessoa por si só não faria. Sozinho essa pessoa não conseguiria fazer isso que ela está fazendo. E é nessa hora que eu e você precisamos tributar para Deus isso. Como está no capítulo 6 de Neemias. Neemias 6, 15 ou 16, que vai dizer, os nossos inimigos e os nossos circunvizinhos decaíram muito no seu próprio conceito, porque eles viram que por intermédio do Senhor, nosso Deus, é que fizemos tal obra. Versículo 16, ou seja, Neemias tributou para quem? Para Deus. Eles decaíram, por quê? Porque eles viram que nós só fizemos o que fizemos, porque Deus está conosco. Tudo que você faz, você não fez pela tua capacidade, pela força do teu braço. Você só fez porque Deus está com você. Você só faz porque Deus está te abençoando. Porque você sem Deus, você é só mais um. Mas você com Deus, você é maioria. Vai nessa tua força. O que importa é o que Deus pode fazer através de mim e de você. Em Juízes 7, versículo 2, Deus vai falar a Gideão e aos demais do povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido, medroso, volte-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Deus olhou e falou assim, 32.000 é muito. Se ganhar, eles vão falar que eles são os caras. Manda quem para casa? Quem que Deus mandou para casa? Está escrito. E os? Manda embora, os covardes. Tem nessa tradução? Eu quero a tradução onde não tem medroso. O tímido vai estar covarde. Acha lá, pode projetar. Manda para casa os covardes e os medrosos. Na sua está covarde? Então é isso aí. Olha lá, covarde e medroso. Essa aí é a Almeida Revista e Corrigida de 2009. Então olha aí que coisa interessante. O que é o covarde? O covarde é aquele que deixa de fazer por medo. Covarde é aquele que deixa de fazer por medo. Tem muitas pessoas com medo. E nem por isso elas deixam de fazer o que precisa ser feito. Porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é a superação do medo. Eu estou com medo, mas eu vou. Eu estou com medo, mas isso não vai me parar. Eu estou com medo, mas eu vou ter que ir. Quantas vezes, meu irmão, você ficou com medo, mas foi? Quantas situações que você estava com medo, mas você tinha que ir lá encarar? O covarde é aquele que tira o time. Medo, esse medo aqui está ok. Medo todo mundo tem. É lógico que uns têm uns medos meio esquisitos. Medo de barata. Né? Pensa um homem de 1,80 m correndo uma barata. Isso é possível? Será? É, pastor, porque você não viu a cara que ela fez para mim, né? Homem correndo de lagartixa? Subindo em cima de mesa. Não, eu mato cobra, eu mato leão, eu mato onça, mas barata não, gente. É melhor você ir para a guerra com um número menor de pessoas, mas que você sabe que elas irão lutar, do que com um grande exército de covarde.
que na hora que a coisa apertar vão te abandonar na batalha. Amigo, medo nós estamos, porque olha a turma que está vindo lá de lá. Mas vamos embora, vamos para a guerra. Que o covarde, na hora que a coisa aperta, o que ele faz? Ele sai à francesa. Diga aí para quem está do seu lado assim: o Senhor irá varrer todos os covardes da sua vida. Vai ter gente do teu lado que vai ter medo, mas vai estar do teu lado. Vão estar com medo. Estou com medo, vamos embora, vamos encarar isso aqui. Que adianta? 32 mil, mas que na hora que a coisa apertar só vai ficar 300. É só número. Nós é que damos importância, gente, para números. A gente percebe em algumas reuniões de pastores que a importância que eles dão ao colega é pelo número de membros que tem na igreja. Quantos membros tem na sua igreja? Tenho 2.000 membros. Amém. E na sua? 50. Então tá bom. Mas a Bíblia diz: não temas, pequeno rebanho, porque dele se agrada Nós é que damos importância para número, Deus não. Deus dá importância para qualidade. Deus dá importância para seriedade. Deus dá importância para o comprometimento. Número não. Está dando para os irmãos entender isso aqui, sim ou não? Porque Deus mandou 32 embora. Se fosse número, Deus ia arrumar mais. Não, Gideão, vamos chamar mais gente, está pouco aí. Vamos engrossar o caldo aí. Vamos botar mais gente em cima. Meu irmão, o que nós precisamos entender é que Deus precisa varrer das nossas vidas os covardes. Está dando para a igreja me entender, sim ou não? Capítulo 7, do 5 ao 7, diz assim: fez Gideão descer os homens às águas. Porque Deus ainda falou: ficou quantos aí, Gideão? 10.000. Tem muito ainda. Se 32 mil já não era um número expressivo em relação ao inimigo, você imagina 10.000. 10.000, Deus ainda falou: tem muito aí. Com 10.000 eles ainda vão se achar a última Coca-Cola do deserto. Gideão, tem água ali, olha. Fez descer Gideão os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo homem que lamber a água com a língua, como se faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Primeira coisa que eu quero que você perceba aqui, antes de eu ir para o ponto: quem vai dar vitória para Gideão que está escrito ali? O que nós às vezes não paramos para pensar é que no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu passei a ser propriedade exclusiva de quem está escrito? De Deus. Eu sou propriedade exclusiva dele. Se eu sou dele, mexeu comigo, mexeu com quem? Então o que ele está falando? Essa briga não é sua não, filho, vocês são meus. Mexeram com vocês, mexeram comigo. Lembra da nossa época de escola? Se mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Aí todo mundo, a briga até acaba, não vai ter mais nem briga. Dependendo de quem está do outro lado falando: não, esse aqui é meu amigo. Quem está brigando? Como é que é isso daí? Deus é que está dizendo isso daqui. Essa batalha não é de vocês não, essa batalha é minha. Quem vai guerrear as suas lutas sou eu. O que você tem que ser? Fiel ao Senhor. O que você tem que fazer? Nunca negociar princípio. O que você tem que e precisa fazer? Ter uma vida de santidade. Porque aí quem vai entrar nas suas batalhas é Deus. Vai ter medianita? Vai. Vai ter amalequita? Vai.
Vai ter uma galera, vai, mas Deus já te garantiu vitória, dizendo: nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, essa batalha é minha. É o mesmo que um pai diga ao filho: não, filho, vem cá, papai vai resolver isso para você, deixa com o papai. Pronto, resolvido o problema. A moral é: quem se preocupa mais consigo mesmo do que com os outros não serve para o exército de Deus. Pensa comigo. Os caras que botam o joelho e lambe a água igual cachorrinho, só está pensando em quem? Em si mesmo. Agora o cara que se abaixa, pega a água, traz na boca e está em vigilância, ele está pensando em si e nos que estão com ele. Então o que Deus está dizendo? Pode até ficar uns caras do teu lado que não tem muita coragem, mas não vão te abandonar. 10.000 ainda é muito, porque tem 9.700 aí que só pensa no próprio umbigo, que só pensa em si mesmo, que não se preocupa com ninguém. Mas no meio desses 32.000, tem 300 que se preocupam com gente. É só desses que você precisa para vencer a batalha. Você precisa do seu lado de gente que se importa com gente, com pessoas que valorizam pessoas, com pessoas que amam gente. Que evangelho é esse que, ao invés de te aproximar das pessoas, te distancia delas? Que evangelho é esse que te bota num pedestal e você parece a última cocada? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Gente de Deus tem que se importar com gente de Deus, tem que estar no meio do povo. Eu ainda sonho um dia que os diáconos tudo vão se levantar num culto, antes de começar, e vão sair banco por banco aqui abraçando: e aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi seu dia? Que o pessoal da introdução vai sair das portas, antes de começar culto, e vai cadeira por cadeira: e aí, Lívia, tudo bem? Oi, Fernanda, como é que você está? Oi, Marita. Oi, Ricardo, e aí, como é que está o dia? Você está bem? Como é que você está? Olho no olho. Gente que se importa com gente. O dia que o louvor inteiro, ao invés de ficar só aqui em cima, ainda irá descer para te olhar no olho e falar: olha, o irmão da guitarra está aqui me cumprimentando. Olha o cara do baixo, o genro do pastor, ó, ele fala, ele tem voz, ó, que só fica lá assim. Na igreja a gente precisa de gente que se preocupa e se importa com gente. Contato. Não é à toa que a palavra relacionamento, ó. Porque queiram vocês acreditar ou não, outro dia eu fiquei impressionado, na rua. Eu passei, cumprimentei uma pessoa na rua. Essa pessoa depois divulgou. Você acredita? O pastor passou, o pastor me cumprimentou. Ou seja, eu não sou um número, eu existo. Eu falei: gente, quem sou eu? Me senti o Billy Graham naquele dia. O Billy, para os íntimos. Vocês estão me entendendo aqui, sim ou não? Gente, como é que nós podemos estar dentro do mesmo ambiente, do mesmo espaço? E o máximo que as pessoas conseguem se aproximar de você é essa distância que já existe. Isso não é igreja. Isso é ONG, gangue, PCC, MST. Alguns falou queima. Não se preocupe com as perdas. O que para você parece ser uma perda, na verdade para Deus são podas. Quem está com 32.000, gente, e vê 22.000 embora, humanamente e logicamente, é perda ou não é?
Imagina que uma multidão, 32 mil. Aí sai 22 mil. Imagina o buraco que fica. Aí você fala, não, tá bom, né? Ainda tem 10 mil. Aí de repente sai 9.700, 300. Você fala, humanamente, perdi esse negócio. E na verdade o que eu preciso que você entenda é que isso não é perda, é poda, é peso desnecessário. Eu não preciso de 32, eu só preciso de 300 que se importam com gente. Eu só preciso de gente que se importe com gente. Está dando para a igreja entender, sim ou não? Pessoas que te olham no olho, que está aqui, mas está vigiando, está te guardando, está te dizendo, fica atento, fica atento. O inimigo pode vir. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas a gente só se importa com o nosso umbigo. A gente vem na igreja como pedinte gospel. Deus me dá um emprego, me dá o carro, me dá um relacionamento, resolve minha vida, resolve minha empresa, resolve minha saúde, resolve minhas coisas aí, Deus. Bora aí, me ajuda aí, Senhor. E o que Deus quer que você tenha com Ele é relacionamento. Mas uma certa feita, Jesus falou assim para os discípulos dele: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. E o dia que eu fui preso, vocês me visitaram. Os discípulos, Jesus está meio fora aí do negócio aí. Jesus está bom não. Quando é que te vimos com fome, com sede? Que dia que o senhor estava pelado que a gente te vestiu? Que isso está escrito. Que dia que o senhor foi preso, Senhor, e que nós não te visitou? Que dia que você estava na cadeia que nós não chamamos nem o doutor da igreja, o doutor ia para lá tentar um habeas corpus? Que dia que foi isso, Senhor? Quando vocês fizeram a esses pequeninos, a mim, como é que você está tratando os pequeninos? Como é que você trata os pequeninos do seu lado aí no banco? Como é que você trata a pessoa que senta aí do seu lado, na sua frente, atrás de você? O máximo que você faz é, licença. Oi, licença. Deus está falando, Gideão, só vai ficar gente que se importa com gente. Gente que não pensa só em si mesmo. Pessoas que não conseguem enxergar, que conseguem enxergar além do ritual. 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Saiu 31.700, porque não era. Porque se fosse, tinha ficado. Mas não era, por isso que foram. Por que Gideão foi escolhido? Por que Deus escolheu esse homem? Porque ele foi um homem que não se conformou com o ambiente, com a situação que ele estava vivendo. Eu planto, eu luto, eu trabalho, vem os medianitas e leva. Eu trabalho, na hora de usufruir, vem e leva. Mas ele não parou por causa disso. Porque o que Satanás está tentando é te vencer pelo cansaço. Para você dizer, deu por hoje, deu de história, 1, 2, 3, deu. Eu ajunto, espalha. Eu junto de novo, espalha. Não mexo mais. Não é mais fácil? Não é mais fácil desistir? Não é mais fácil embarcar noutra relação? Não é mais fácil mudar de emprego? Não é mais fácil mudar de igreja? É mais fácil. Mas a vitória é para quem não desiste. A vitória é para quem persiste.
E as peninas, elas existem para nos polir, para nos estruturar, para nos aprimorar, para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o objetivo delas. Em Juízes 6:6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tiveram que ficar debilitados, fracos, débeis, para clamar a Deus. Você vai esperar beijar a lona para começar a buscar a Deus? Você vai esperar os medianitas virem, os amalequitas, levar tudo, para aí depois você falar, Deus? O Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil todo o seu esforço, se Deus não estiver no negócio. Só esforço. Você vai lutar, você vai batalhar, Deus não está, os medianitas vão levar. Os medianitas levam. Mas aqui Gideão pensa fora da caixinha. Ele resolveu pensar diferente. Ele muda a fase. Ele muda o ambiente. Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Malhando trigo no lagar. Lagar a gente faz o que lá? Pisa uva. A gente não pisa trigo no lagar. Lagar é para uva. Para trigo é eira. Aquele chão batido, aquele terreirão. É lá. Agora, qual é a estratégia? Está no tempo de eu colher o quê? Trigo. E trigo eu vou malhar lá na eira. Lá no chão, lá no terreirão. Então, na hora que os medianitas virem para roubar, eles vão vir roubar onde? No terreirão. Então, eu não vou levar meu trigo para o terreirão. Porque não é tempo de uva. Não é tempo de colher uva. Então, eu vou pegar o meu trigo e ao invés de eu levar para a eira, eu vou levar para o lagar. Porque lá eles não vão. Por que eles não vão? Porque não é tempo de colheita de uva. Ou seja, o que Gideão está nos ensinando? Muda a estratégia. Não, é assim que tem que ser. Não arreda o pé. Irmão, não confunda, pelo amor de Jesus Cristo, esse negócio aí que você está falando que é Deus com teimosia. Não, diga comigo assim, eu não vou confundir persistência com teimosia. Porque tem gente que não é persistente, não, é teimoso. Não, tem que ser assim, porque se não for assim, não vai, é assim, assim, assim. Olha o Gideão, se ele continua. Todo ano ele ia fazer, todo ano os caras iam levar. Enquanto estava todo mundo lá, tomando prejuízo, ele tinha um pãozinho, um bolinho, pãozinho para comer. Feito, preparado, no lugar mais adequado? Não era. Era o melhor lugar? Não era. Mas era um lugar estratégico. Era um lugar que trazia o recurso para a casa dele. Então tem muita gente. Vira para quem está lá. Fala, deixa de ser teimoso, irmão. Tem gente que é teimosa. Insiste com o negócio. Sabe qual que é o nome disso? Orgulho. Não, mas se eu mudar, vão falar o que agora, né? Eu já insisti tanto que eu ia fazer assim, eu já idealizei. E daí, filhão? Já falei e repito. Um monte de gente fica mandando você fazer um monte de coisas, sabe por quê? Porque elas não têm compromisso com o resultado. Por isso que elas falam, eu no seu lugar, Lívia, eu fazia assim. Lívia, se fosse eu fazia desse jeito. Que isso, Alexandre? No meu lugar, se eu tivesse no seu lugar, Alexandre, eu fazia desse jeito. Sabe por que essas pessoas falam isso?
Porque elas não têm compromisso com o resultado. Se der ruim, eu sei que vai ter que resolver. Então é mais fácil terceirizar. O que você tem que dizer é, nos meus passos, o que faria Jesus. E aí você decide. E reconhecer o perigo não é covardia, é sensatez. Reconhecer a situação, não vou botar o chapéu, porque a minha mão não vai alcançar. Isso não é medo, é inteligência. Mas em nome de uma tal de reputação, você vai quebrar, você vai falir. Vai levar um monte de gente com você por causa de quê? Insensatez. Porque não quer recuar um pouco. Qual o problema de recuar um pouco, gente? Depois você decola. Mas agora eu vou ter que recuar. E tudo bem. Agora aqui o Gideão tem trigo. Malhou num lugar não adequado, mas ele tem. No lagar, o esforço vai ser sempre maior do que na eira. Mas lagar é lugar de gente que não se conforma. É com gente que não se dá por vencido. É um cara que passava numa sapataria, todo dia de culto, e ele chamava o sapateiro. Olha, tem culto na minha igreja hoje, vamos. O sapateiro era um guarda-roupa. O sapateiro já está ficando estressado com aquilo. O sapateiro virou para ele e falou assim, vou falar com o seu negócio. Você já me convidou 300 vezes, eu não estou afim de ir na sua igreja. Mas vou te falar um negócio. Você está enchendo tanta paciência. Próxima vez que você passar aqui, que você me convidar para esse tal do seu culto, eu vou te quebrar você todo. No outro dia era dia de culto. Lá vem o irmãozinho. Passou assim. Senhor sapateiro, hoje tem culto. O senhor gostaria de ir? O sapateiro foi lá, mas moeu ele. Moeu o cidadão. Aí o sapateiro falou, agora acabou, estou livre, né? Esse crente chato. No outro dia de culto, lá vem ele com a muleta, bracinho engessado, perninha engessada. Ô, seu sapateiro. Tem gente que desiste por muito pouco. E esse é uma estratégia de Satanás. Fazer você desistir por pouco. Irmãos, na hora que tem uma urna aqui na frente, com um corpinho dentro, os desafetos familiares ficam tão pequenos que dá vergonha de falar o porquê que tinha 1 ano, 2, 5 que não telefonava, que não ia na casa, que não visitava. Dá ou não dá? Tem gente que na hora que vai desabafar num gabinete pastoral, o porquê da briga, ele fica com vergonha de falar por que brigou. Brigou por quê? Um abacate. Eu queria um abacate e ele não quis me dar. Mas por que, irmão? Você negou um abacate para ela? Pastor, era 3 horas da manhã. Ela já estava do 8º para o 9º mês. E ela queria abacate. Eu falei, não vai comer essa hora não, amor. Vai te fazer mal. Nossa, mas tem quanto tempo isso? Tem uns 15 anos já, pastor. E ainda não fizeram uma vitamina dessa porcaria do abacate. Não tomou esse troço ainda. Situações incomuns vão gerar pessoas incomuns. É no dia da tempestade, meu irmão, que as pessoas que Deus vai levantar é que vão se destacar. É aquela frase que todo brasileiro conhece. Mar tranquilo não faz bom o quê? Não faz. Minha digníssima amada pregando lá em Castelo, no encontro das mulheres lá, ela contou uma ilustração lá, que o tema era enraizadas. Aí até um livro, quem que é o cara lá do livro?
que falou das árvores, um americano. E aí, os vizinhos lá resolveram plantar árvore. Eu estou lá sentadinho vendo a minha digníssima amada pregar. Aí eu falei, legal esse trem que ela está falando, hein? Que ela leu lá do livro. Aí beleza. Aí um vizinho todo dia jogava água nas arvrinhas dele. Todo dia. Jogava arvrinha. As irmãs que estavam lá no encontro, cadê as irmãs do encontro? Então tá aí, ó, faz um aí. Aí, tava lá. Então, beleza, jogando lá, aguinha. Mas aí o vizinho percebeu que o do lado de lá não fazia isso com muita frequência, quase que nada. Um dia o vizinho ficou incomodado, falou, cara, é isso mesmo? Vem cá, conta aqui então. Então vem cá, amor, me ajuda aqui na história. Vem cá. Vem cá, tá vendo? Parceria é isso, gente. Quem sabe vai fazer ao vivo. Ela vai fazer melhor que eu, que é ela que falou esse negócio. Então vamos lá. Continua pregando para mim agora. Essa parte. Vai lá. Bom, é que são duas histórias, ele misturou uma história com a outra. A dos dois vizinhos é que dois vizinhos moravam um no lado do outro. Eles falaram, vamos colocar nossa rua ficar mais bonitinha, então vamos plantar uma árvore em cada casa nossa. E um comprou essas mudas e plantou, cada um. Um vizinho colocou cerquinha, colocou plaquinha, cuidado, regava, cuidava, podava todos os dias. O outro vizinho tinha 3 filhos, e eles brincavam, passavam com a bicicletinha em cima, a árvore tombava, depois ela, com toda a força dela, começava a crescer novamente, toda despenadinha, sem folha, sem nada. E ali foi crescendo aquelas árvores, uma bem judiada, quebrada, toda machucada, e a outra muito bonita, muito bem cuidada. E aí, quando passou anos e anos, aquela árvore que estava muito bem cuidada, estava muito bonita, robusta, aquela copa da árvore estava linda. Já a outra também estava bonita, porém não tanto, ela estava meio distorcida, porque ela já foi quebrada e consertada, mas estava bonita. Veio uma tempestade muito forte naquela cidade, e aí a pergunta, eu continuo ou tu continua? A pergunta qual árvore que ficou de pé? A que estava muito bem cuidada ou aquela que sofreu e com toda a força, que não foi regada, que não foi cuidada? Qual das duas que permaneceu firme? Oi? A judiada, a que não foi cuidada. Por quê? Porque nós temos que ela buscou a sua força em crescer as suas raízes. Ela aprofundou as suas raízes, o quanto o mais profundo, para que ela sustentasse o peso daquela árvore que ela cresceu. A verdade é que água fácil não produz raiz profunda. E é o que nós estamos acostumados, com águas fáceis. Essa é uma das histórias. Mas a aplicação é essa. A aplicação é essa. Está tudo muito fácil. É muito tranquilo. Não tem profundidade. Na primeira tempestade vai tombar. Mas há relatos reais de árvores em lugares muito secos que elas perfuraram tubulação de água, canos de ferro. Agora me explica como é que uma raizinha daquela consegue fazer um negócio desse? Então, às vezes, nós não percebemos que as lutas, os embates, os confrontos, é para estruturar, é para fortalecer, não é para derrubar. Muito pelo contrário, é para te dizer, amanhã vai vir uma tempestade muito pior, você tem que ter raiz profunda. Agora, olha bem, situações incomuns gerarão pessoas incomuns. Para de insistir com situações que Deus já te tirou. Gideão nos ensina isso, mas Abraão também. Levou o sobrinho que não era para ter levado.
Sobrinho se entra lá numa enrascada, é levado preso. Abraão vai lá com os 318, resgata o Ló e fala: vai voltar comigo, Ló? Não, vou ficar aqui por Sodoma mesmo, tio. Mas o Abraão insistindo com coisa que Deus falou: sai da tua terra e da tua. Já tinha dado ruim, os pastores já tinham quebrado o bambu. No capítulo 13 de Gênesis, mas lá vai o Abraão. E aí, filho, quer voltar com titi? Para de tentar trazer coisas do teu passado que Deus já te libertou. É o Sansão que mata o leão, deixa eu ir lá ver o leão que eu matei. Para que você quer ficar revirando páginas do passado que Deus já te libertou? Para que você quer ficar visitando a página daquela pessoa que Deus já tirou da sua vida? Para que visitar ambientes que não te cabem mais? Para com isso, meu irmão. Vira para quem está do seu lado e diga assim: olha, vá aonde você é celebrado, e não onde você é tolerado. Você precisa de ir a lugares, frequentar ambientes onde as pessoas celebram a sua presença, e não onde elas toleram você. O Abraão está lá insistindo com uma coisa que Deus falou: pula fora, Abraão. Não confunda, irmão, repito de novo, persistência com teimosia, amém? E outra coisa que eu quero enfatizar: Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele não estava na Netflix, ele não estava na minissérie, ele não estava deitado na rede com capim na boca. Ele estava malhando trigo no lagar. Então para de dar desculpas para não fazer as coisas para Deus porque você está muito ocupado. Porque eu nunca vi na Bíblia Deus chamar um desocupado. As pessoas mais competentes são aquelas ocupadas. E se tiver alguém que está muito ocupado, dá mais serviço para ele, porque ele vai dar conta. Mas pega um desocupado para você ver, é irresponsável. É assim que funciona. Agora, olha bem, é o trabalho inteligente que te dá retorno, e não trabalhar muito. Trabalhar com a cabeça. Tem gente que acha que trabalhar muito é que sai de um lugar, já vai para o outro, não otimiza tempo, não otimiza rota. Mas acho que trabalhar é falar: nossa, acordei 5 da manhã, estou indo dormir 11 da noite, estou trabalhando para morrer. E vai morrer mesmo. Está faltando organização. Organização. Você tem potencial, use ele. Daniel, capítulo 2. Versículo de número... Vamos lá. Daniel 2, versículo 12. Diz: então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Isso mesmo, isso mesmo. Nabucodonosor ficou endemoniado, ele. Mata todo mundo. Exterminador do futuro. Passa a foice. Extermina. Daniel, opa, aguenta a mão aí. Ninguém vai morrer não. Daniel vai interceder até pelos macumbeiros do reino. E vai resolver a questão. Usou o potencial. Não, eu estou aqui, não estou na minha terra, não estou na minha zona de conforto, não vou fazer nada não. Deixa esse povo tudo morrer. Deixa a coisa acontecer, deixa descer ladeira abaixo. Não foi o que Daniel fez, ele interpretou.
aquela visão. O que Gideão ofertou ao Senhor foi o que mais ele lutou para defender. Você já parou para analisar? Não vou malhar o trigo na eira, eu vou malhar o trigo no lagar, porque eu vou guardar isso com unha e dente para os amalequitas, para essa turma não levar. Ele guardou aquilo com tudo que ele podia. Sim ou não? Mas foi a primeira coisa que ele deu para Deus em sacrifício. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite, amém ou não? Aquilo que o cara mais lutou para defender, aquilo que ele mais deu valor, aquilo que ele suou, aquilo que ele batalhou, foi a primeira coisa que ele entregou para Deus. Espera aí que eu vou fazer um negócio aqui para o senhor agora. Aguenta aí, eu vou preparar um café para nós aqui. Fica aí, que eu vou te oferecer. Será que nós temos feito isso? Todas as vezes que você tentar proteger algo, você perderá. Mas sempre que você colocar nas mãos de Deus, você nunca perde. Toda vez que você tentar pelo seu braço defender, toda vez que pelo seu braço você tentar proteger, você vai dançar. Mas toda vez que você apresentar e ofertar aquilo para Deus, ninguém toca. Porque Deus guarda. Em Mateus 16, 25, 26 diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Parafraseando, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Tem gente que mete a cara no trabalho, trabalha, mas trabalha bonito, mas ele não trabalha com um sonho em conjunto, com um sonho coletivo. Está usando o trabalho para fugir de casa. Está usando o trabalho para não resolver o problema entre a esposa e ele, e filhos. Não, estou fazendo hora extra. Não, porque eu tenho que trabalhar muito. Ou está fugindo. Tem muitas pessoas usando o trabalho como fuga. Irmão, cuidado. Satanás não é burro. Em Provérbios 11, 24 diz que a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo será por pura perda. Noutra tradução, a quem é liberal acrescentar-se-vos-á, mas aquele que retiver mais do que é justo, até o pouco que tem lhe será tirado. Olha aí que coisa terrível. Por que Gideão conquistou com 300 e não com 32? Porque ao invés de estar escondido, invisível, ele estava trabalhando. Já diz um ditado popular: quem não trabalha dá. Então Gideão venceu, porque ele não se omitiu. Ele regaçou as mangas e foi trabalhar. Caminhando aqui para o final. Por que ele venceu? Porque ele pensou diferente. Penso diferente, logo vou agir diferente. Se eu penso sempre daquele jeitinho, eu vou agir do jeitinho que eu estou pensando. Muda a sua mentalidade. Romanos 12 diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que racional, culto inteligente, culto que nos faz pensar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Sabe por que ele venceu? Porque ele tinha um pacto com Deus. A gente faz pacto com tanta gente aí, umas loucuras que as pessoas inventam, e a gente aliança com elas. Mas a gente não faz um pacto com Deus mesmo. Deus, eu estou aliançado com o Senhor. Meu irmão, Deus vai te colocar em lugares onde Ele vai te achar. Se o lugar onde você está, Deus não te acha, não foi Deus que te colocou. Por melhor que seja.
Não entendeu? Tem vitórias na nossa vida aqui nessa terra que vão decretar sua derrota no céu. O maior fracasso de um homem é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou ele para fazer. São vitórias que vão te afastar de Deus. Então são perdas. Em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pergunto: Deus está nos ambientes que você frequenta? Deus frequenta os ambientes que você tem andado? Deus senta em mesas que você tem se sentado? Porque o primeiro passo para a derrota, é você frequentar ambientes onde Deus não está. Então está na hora de você tomar uma decisão. Mudar de posição. Mudar a mentalidade. Para que Deus possa trazer as pessoas para te ajudar nessas batalhas da sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor.